Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, o podcast streaming em português. Eu sou a Abel Oliveira e comigo hoje temos um episódio muito especial. E no painel temos o nosso artista residente Lucas Moreira e Silva. Olá a todos. Eduardo Aranha, que pela primeira vez está presente. Olá, boa noite. E o nosso amigo e compincha Luís Forte. Também conhecido por Buba Freak. Ora bem, como já devem ter visto pelo nome do episódio, nós vamos falar de Star Wars, a ascensão de Skywalker, ou The Rise of Skywalker, não é? Que é o episódio 9 da saga de Star Wars, e vocês devem estar a perguntar, mas espera aí, este filme não está no streaming, não está, mas vai estar. No espaço de 3, 4 meses irá estar, possivelmente no Disney Plus. Por isso este é o segundo episódio da nossa série spin-off, Um Dia em Streaming. Esta é a nossa série em que nós usamos como desculpa para falar de filmes que ainda estão no cinema. E a questão é, nós como pessoas que gostamos de cinema, somos cinéfilos, seria quase impossível passar ao lado deste fenómeno do Star Wars, por isso vimos-nos quase obrigados a fazer este episódio e inclusive a ver o filme ao cinema. Por isso fomos ver o filme ao cinema e temos opiniões sobre ele, não é? Por isso vamos fazer este episódio e é assim, uma antecipação: o áudio é capaz de não ficar extraordinariamente bom neste episódio porque somos um podcast que ainda não somos patrocinados por marcas de fraldas. Ainda não temos, só temos um microfone e estamos 4 pessoas a partilhar o microfone. É o que é. A Sonai ainda não respondeu. A Sonai ainda não respondeu ao nosso e-mail. Por isso, pronto. Mas se quiserem é podcastbinge@gmail.com. Por isso vamos vamos começar a falar deste filme. Eu vou mandar aqui uma pergunta para a mesa e depois vamos relevando, ok? A minha pergunta para já é: qual é a relação que vocês têm com a saga? Ou seja, se é uma coisa que seguem há muito tempo, se seguem há pouco tempo, se ligam muito, se não ligam. Podemos começar pelo Luís Forte. Luís Forte. No meu caso, eu só comecei a ver os filmes de Star Wars quando soube que ia sair esta trilogia, ou seja, há cerca de 3, 4 anos. 5 anos, pai. 5 anos já. Até lá nunca tinha visto nada. Pronto, obviamente sabia quem era Darth Vader e essas coisas todas, mas não tenho assim ligação nenhuma, não tenho nenhuma emoção muito especial pela saga toda. Por isso, pronto, é isso. É isso, ok. Lucas. A primeira vez que eu vi Star Wars foi em 97. Eles relançaram os filmes antigos com CGI da altura. E lançaram de volta nos cinemas. Eu me lembro de ver eles no cinema nessa altura, os originais. Mas eu era muito novo, eu me lembro de ter curtido, mas não me lembro muito da história. Depois saiu as prequelas que eu me lembro da altura, ia no cinema, via e não achava mal aquilo. Mas depois o tempo passava e tu percebia como aquilo era horrível, sabe? Era horrível. Estás a falar das prequelas? Das prequelas, sim. Mas chegaste a ver as 3 ao cinema, os 3 filmes? Vi os 3 no cinema também. Mesmo não tendo gostado muito do quê? Estás a dizer, tu achaste horrível o quê? Ele achou horrível as prequelas. Sim, eu sei, mas ainda assim foste ver as 3 ao cinema. A partir de qual é que achaste horrível? Foi que ele disse. Ele disse que... Eu disse que quando eu ia no cinema e via aquilo, parecia até fixe. Eu me lembro de ver, okay. Sabe? Só que depois, quando tu olha bem, sim, Mas não te aconteceu isso com os originais? Não, porque os originais eram muito pequenos quando eu via eles. Os originais eu curti... estás a perguntar se depois com o tempo... Não. Achas bom? Não, acho bom. Sim, ok. Mas pronto, e depois disso... É isso, daí depois, quando veio essa nova trilogia agora... Bom, já falando dela, eu curti muito o primeiro, eu curti muito o Force Awakens. Ok. Mas não sou um grande fã. Sim. Vai estar atento, não é? Está bem. Eduardo. Ora bem, eu a primeira vez que vi, acho que foi em 2007,
E era muito naquela altura em que se debatia o que é que deverias ver primeiro para começar a ver a saga, as prequelas ou os originais. E comecei por ver as prequelas, por conselho de amigos. Pá, e lembro-me que odiei na altura, odiei. E de tal forma que odiei que nem passei para a saga original. Sério? Sério. Não, esse não é um bom amigo. Não é? Ou seja, Não é que fosse um bom amigo. Eu acho que a minha amiga gostava, acho que ela gostava mesmo genuinamente das prequelas. E há quem goste muito, há quem goste muito. E há quem goste. Sim. Portanto, e ela estava ali a olhar um bocadinho na questão de storytelling para eu entender quem era Darth Vader, porque eu não se conhecia mais nada do universo. Exato. Então, para mim, ia ser tipo apanhar aqueles twists, ia ser para mim. Ias ver as coisas de forma cronológica. Exato. Pá, mas houve ali qualquer coisa que bateu, ou foi porque passamos uma tarde inteira a ver os filmes e se calhar foi demasiado, Pois, é possível. mas fiquei ali um bocado desmotivado. Pá, depois foi acontecer um bocadinho aqui com o Luís. É Luís? Luís Fora. Quando anunciaram Force Awakens, ganhei aqui um novo interesse pela saga e aprofundei bastante este interesse a um ponto um bocadinho até demais às vezes, em que vi os originais, vi as prequelas, fui ler alguns livros, li bandas desenhadas, joguei jogos e portanto aqui expandi aqui muito o meu leque. Mas depois quando tu viste então os antigos antes de sair o Force Awakens? Ou depois de... Não, vi tudo. Portanto, eu soube que ia sair o Force Awakens, começou-se a gerar ali grande hype à volta do Force Awakens. Eu fui um bocadinho vítima do hype, eu às vezes sou muito vítima do hype. Portanto, e comecei-me a preparar. Lembro-me com um ano de antecedência via um filme por mês. Desde voltei outra vez às prequelas, insisti outra vez nas prequelas. E começaste outra vez pelas prequelas? Comecei outra vez para as prequelas. Okay. E fui vendo até sair o Force Awakens. E o que é que achaste dos antigos? Né? A minha relação com os antigos eu reconheço ali muitas falhas a nível de storytelling. Nota-se que ele claramente não tinha ali aquilo muito bem delineado quando fez os originais e disse que havia umas prequelas. Ele não tinha bem aquilo delineado na cabeça dele e nota-se ali muito, que acho que já vamos falar disso daqui a bocado, que ele tentou fazer ali um bocadinho de serviço aos fãs a partir de certos filmes. E nota-se muito que, por exemplo, com a personagem de Jar Jar Binks, que as pessoas odiaram no primeiro filme e que foi cortada. Sim, eu estou a falar, foi como me perguntaste. Não, perguntou dos originais. Perguntaste dos originais. Sim. Eu gostei bastante dos originais. 4, 5 e 6. Sim, gostei bastante dos originais. Ok. Não consigo pensar muito a um ponto crítico sobre os originais, porque gosto deles e considero muito a tecnologia da altura e acho que para a tecnologia da altura foi uma grande conquista. Eu tenho ideia deles, tipo, se uma pessoa for ver hoje, uma pessoa já mais crescida, eu não acho que uma pessoa vai curtir muito aqueles filmes. Eu já posso dizer, eu apanho a tua deixa para dizer. Eu também nunca, eu não cresci a ver os filmes de Star Wars, nem foi como ao Forte. E fui ver quando a Disney comprou o Lucasfilm, que acho que é da tua família, não é? Lucas. É o meu avô. Grande avô. Mas nós não falamos muito sobre... Jorge Lucas Moreira e Silva. Nós não falamos muito sobre ele. Pois, exato. É uma ovelha negra, não é? Sim. Mas quando a Disney comprou a Lucasfilm e anunciou o Force Awakens, antes de Force Awakens eu vi os primeiros 3, que não são os primeiros 3 de forma cronológica, ou seja, o 4, o 5 e o 6. E só vi esses, acabei por nunca ver as prequelas até hoje. Resisti, porque há quem diga que é bom, há quem diga que é muito mau e eu preferi não ver. Por nenhuma razão especial, porque simplesmente prefiro ver outras coisas. Agora, os primeiros filmes, não é? O episódio 4, 5 e 6, senti-me quase na obrigação de ver, porque aí, quer dizer, para quem gosta de cinema, ouve falar dos primeiros filmes de Star Wars, como sendo dos grandes clássicos do cinema popular, não é? De Hollywood, o primeiro grande blockbuster, o franchising, não é? Nós hoje em dia falamos muito de franchising de cinema. Quer dizer, não há maior franchising do que o Star Wars. Pode vir quem vier da Marvel ou do Harry Potter ou o que seja, Star Wars é Star Wars. Para o bem e para o mal. Ou seja, eu fui ver os primeiros 3. Não foram filmes que eu adorei, quer dizer, não desgostei, mas também não adorei. Obviamente o maior twist, eu já o sabia, não é? Que é o Luke, I am your father, não é? Que eu acredito que na altura deve ter sido a coisa mais louca que as pessoas viram no cinema. E depois lá está. Eu quando vi isto, deve ter sido em 2015, quando saiu o primeiro
Force Awakens, pá, é inevitável tu olhares para aqueles efeitos especiais já numa... não é... Pá, eu acredito que na altura tenha sido do caralho e foi revolucionário quase. Agora, por muito que eu saiba disso, é inevitável olhar para aquilo com os olhos de hoje, não é? Eu não consigo não saber o que sei hoje ou não ver o que já vi hoje, por isso, pá, não adorei, não adorei. Ou seja, a saga Star Wars nunca foi uma coisa que me puxou muito. Agora, lá está, como sou uma pessoa que gosta de estar a par do que vai sair no cinema, principalmente há uns anos para trás, senti-me na obrigação e também, pronto, de ver o que é que se ia passar agora com a nova trilogia de Star Wars. Tanto é que, pronto, vi estes 3 filmes no cinema, mas lá está, não é uma saga que eu adoro. Pá, gosto de estar a par, como gosto de estar a par da Missão Impossível, ou sei lá, ou do 007. Não chegaste a ver as prequelas? Nunca vi as prequelas. Sei o que se passa, vi recaps e cenas e sei o que se passa. É daquelas coisas, nunca me chateou muito as prequelas, porque eu vi na ordem tipo episódio 4 e 5 e depois vi as prequelas seguidas, 1, 2 e 3 e depois o 6, que é quando há o twist final. Okay. Ou seja, as prequelas são ali uma contextualização da história de Darth Vader. Eu acho que as prequelas têm uma parte boa, que é a parte política, que exploram e que te permitem Também. perceber um bocadinho melhor o universo. Sim. E percebes ali os fundamentos do Império e permitem perceber aí um bocadinho a construção dessa parte do universo e como é que as coisas chegaram lá. Pá, de resto... Pois. Eu acho que a história de Darth Vader é o... Aliás, dos 6 primeiros filmes, é a única coisa que eu tiro assim como muito positiva é o Darth Vader, a personagem de Darth Vader em si, e as prequelas nisso acho que são importantes porque tu percebes, pá, Pois, mas repara, de onde é que vem aquilo, não é? eu percebo isso, eu não ponho isso de lado. A minha questão é, quando saíram os primeiros 3 filmes, o 4, 5 e o 6, nós não sabíamos a backstory do Anakin, não é? Do Darth Vader. Por isso, eu não vendo as prequelas. Há muita gente que diz, e é quase um bem adquirido, não é bem adquirido, mas um dado adquirido, assim é, que o Darth Vader é dos maiores vilões de Hollywood, dos filmes de Hollywood. Pá, eu não concordo nada, eu não acho assim. Eu para comparar com este novo... Mas é a imagem, é o design Sim, daquilo, eu percebo, é a voz do gajo. mas a questão é, eu percebo a mística de Darth Vader depois das prequelas, tu sabes que era um gajo, ou seja, a partir do momento em que percebes, lá está, a origem do gajo. Não, eu acho o contrário, eu acho que é mais interessante o medo do desconhecido, não sabes. Pois, talvez. Sim, mas a personagem ganha muito. Mas ele tem um arco no quando final, depois sabes, terceiro, não é? De onde é que vem aquilo? Sim, e não é? também sabes. Pois, lá está, mas, ou seja, eu nunca sequer dei muito valor ao Darth Vader. E essa questão de, ok, mas para dares, tens que ver as prequelas. Eu percebo isso, mas eu não gosto do conceito de tens que ver prequelas para perceberes isto. Porque as prequelas são prequelas. Nós temos agora um exemplo que para mim é das... Porque eu acho que as prequelas muitas vezes, a maior parte das vezes não resultam bem. Porque a prequela é sempre aquela cena de vamos explicar isto, que se fosse bem feito não precisava de explicação, não é? Acho eu. Ou é uma cena de lembras-te disto que viste no original? Veio daqui. Isso acontece muito do Solo, por exemplo. O filme do Han Solo. Tu viste o Solo? Eu vi o filme do Han Solo, sim. Aqui explica porque que é Han Solo, o nome dele. Exato, explica o nome, quer dizer, que é uma explicação ridícula, mas pronto. Explica de onde é que ele e o Chewie o Chewbacca. O Han Solo, corrige-me se eu estiver errado, provavelmente lembras-te melhor que eu. Mas aí ele vai tipo num género de alfândega, estás a ver, ou de coisa de passaportes. Então, e o teu nome? Pá, ele diz um nome qualquer, ele, mas estás sozinho, Han, ele, não tem coisa, mas estás sozinho. Ele pronto, fica Han Solo. Pronto, é assim uma cena. Estou aqui a parafrasear, mas. Então, okay. Não, mas é isso. É uma cena assim do género, uma merda assim do género. Mas então este filme não é assim tão. O Han Solo é pior, é possível. Exatamente. É possível. Sim, já lá vamos, mas a cena. Ou seja, eu não curto as prequelas nesse aspecto. Por exemplo, eu dou um exemplo de uma prequela que vai saindo agora, que é a prequela à série Breaking Bad, que é o Better Call Saul. Que eu acho que está muito bem feito. Ok, explique como é que o Saul Goodman, o personagem Saul Goodman é criado, mas exploram a coisa de outra forma, acho eu. Ou seja, tu para curtir o Saul Goodman no Breaking Bad não precisas saber de onde é que ele veio. Claro que se souberes, fixe, mas não precisas, não é uma necessidade.
é um complemento. Enquanto que, a partir do momento em que põe as prequelas como uma necessidade, é aí que eu saio. Não, percebes? eu acho que mesmo para ver esses novos, não era preciso tu ter visto as prequelas também. Tanto Pois. que tu não viste. Não. Não, sim. Sim, exato. Não é nada essencial. Sim, mas ok, mas a minha questão é essa, por isso é que eu nunca tive necessidade de ver as prequelas, embora, pronto, eu saiba a história do Anakin Skywalker e eu percebo que até que seja interessante, mas pronto. Não sei se podemos fechar esta contextualização e se podemos falar, se não, alguém quer uma coisa. Ok. Sim. Pronto, então vamos lá. Star Wars Episódio 9 The Rise of Skywalker é realizado por J.J. Abrams, que também realizou o Force Awakens. Acho que não vale a pena, estamos aqui a explorar muito a obra do J.J. Abrams, toda a gente já conhece mais ou menos, fez o Lost, fez um filme com o Super 8, realizou alguns filmes dos rivais de Star Wars, que é o, como é que se chama? Star Trek. Pronto, depois fez mais umas coisinhas. É um realizador, acho que aí podemos concordar que é um realizador competente. Vamos lá. Lucas. Não vamos fazer aqui a contextualização do filme, do logline, nem sinopse. Vamos fazer aqui uma ronda primeira sem spoilers. Por isso é muito geral. E depois passamos para spoilers, porque é muito difícil falar deste filme sem spoilers. Pois. Vamos assumir, atenção, o Last Jedi já com spoilers, por isso. Aí podemos spoiler os outros filmes todos para trás. Vamos tentar não spoiler este, depois spoilamos mais à frente, ok? Nem que seja só uma ronda de 30 segundos cada um. Tá bem. Eu percebo que seja difícil. Por isso, Lucas, o que é que achaste do Star Wars? Não, então eu fui com a expectativa, eu não fui com vontade de não gostar. Eu fui, ok, vamos ver o filme, e apesar de eu ver que as críticas estavam um bocado negativas quanto ao filme. Mas daí a sala escureceu, né? Apareceu aquelas coisas escritas na scroll. o scroll. E a primeira coisa que aparece é os mortos agora falam. Palpatine. Isto não é um spoiler, está no trailer. Não, está no início, no primeiro segundo do filme. E está no trailer. Está escrito no Palpatine foi encontrado. E quando eu li isso, eu pensei, essa é a forma em que eles vão introduzir o Palpatine. E daí quando isso aconteceu, eu virei pra trás na cadeira e pensei, ok, se eles não querem saber com isso, eu também não vou querer. E daí eu curti, sabe? Não foi uma experiência, não foi uma má experiência pra mim ver esse filme. Não foi um filme que eu detestei, tô fudido. Não, eu me diverti, tá bem, olha, é o que é, os gajos estão completamente perdidos mesmo. Sim. E é isso. Forte. Foi um filme que mudou um bocado a minha vida, porque eu sou a pessoa que sou um bocado o hater dos haters, não é? Eu gosto de ir sempre contra os haters, então tudo o que eles não gostam eu gosto. Exato. Inclusive o meu filme preferido da saga é o 8º episódio, Last Jedi. o Last Jedi, que teve muito hate. Já podemos ir lá, mas os haters são diferentes. Okay? Exatamente, sim, mas São haters diferentes. o que eu quero dizer é que desta vez Sim. eu tenho que ir atrás dos haters. Estou pronto, é uma experiência nova na minha vida. Mas foste para o lado negro. Eu fui para o lado negro, exatamente. Puxou um bocado para o lado negro. Dito isto, não é um filme que eu tenha. Apesar de tudo, estava bem no cinema. Esse é um filme que se vê bem do início ao fim. Apesar de ter lá situações muito ridículas, na minha opinião, e que estragaram, lá está. Tudo o que eu tinha gostado no Last Jedi, acho que foi um bocado deitado fora. Aqui. Ok, Eduardo. Não queres falar tu primeiro? Posso falar, eu ainda falo. É assim, eu acho que todos a que está aqui na mesa foi o que detestei mais o filme. Eu não gostei nada deste filme, não pelo filme em si, mas pelo que o filme representa, digamos assim. Eu, tal como a Forte, o episódio, o Last Jedi, o episódio 8, é o meu filme favorito de Star Wars. Lá está, sabendo que eu não sou grande fã de Star Wars, não estou assim tão a par do world building, vi a primeira trilogia e vi esta. E o que mais gostei foi o filme Last Jedi, do Rian Johnson. Pela forma mais arriscada dele fazer o filme, com algumas escolhas que ele tomou,
principalmente que aquela questão de... O que mais me fez gostar do Last Jedi foi a questão a força, não é? Que é estes poderes, digamos assim, que estes feiticeiros do espaço têm. Pode estar em qualquer um, não tens que ser de sangue azul, não é? Não tens que ser de um Skywalker, não tens que ser um Obi-Wan, não tens que ser alguém nascer numa família importante, não é? Ter uma herança para teres a força. Ou seja, se fores uma pessoa com um bom espírito lá, não sei o quê, qualquer um pode ter. E eu acho que esse é o tema principal, ou um dos temas principais do Last Jedi, porque ele no Last Jedi revelam que os pais da Rey não são ninguém especial, e depois também o filme acaba literalmente com aqueles putos naquele planeta do casino, que são putos maltratados, mas têm supostamente um espírito bondoso, isso tudo, e podem ter a força por causa disso. Ou não só por causa disso, mas podem ter. E eu achei muito interessante isso, que é, ok, a cena da monarquia, Skywalker, ou Jedi, ou o que seja, ok, foi fixe nas primeiras trilogias, até, quer dizer, nas duas primeiras trilogias, mas vamos agora evoluir, porque eu acho para esta saga, para se manter relevante, tem que evoluir, não pode ficar sempre no mesmo. Mas tem uma diferença entre muitas pessoas podem ter a força, não só daquela linhagem específica. Sim, outras. O que já é. Sim. Já é, porque existem milhões de raças que são Jedi. Sim. E qualquer um pode ser Jedi. Certo. Sim, qualquer um é outra coisa. Mas aquilo, eu não acho que a cena não era do qualquer um. Eles foram ver... Porque... Mas então não é tão diferente, porque pareceu a questão... Jedi não era só os Skywalker. Não, mas aquilo pareceu-me... A questão foi... Tu vês o primeiro filme, o segundo, a Rey ela foi abandonada pelos pais, foi vendida por dinheiro para bebidas, não é? Lá que é, que foi abandonada lá naquele planeta, que eu não sei, Jakku, e desembardou-se sozinha e passou dificuldades, etc. E dá a entender que aqueles putos estão numa situação muito semelhante. Ou seja, também não era qualquer um, não é qualquer um que tenha aquilo. Ou seja, é preciso ter uma força especial para ter a força. Mas, sim, mas qualquer um das pessoas, mas qualquer um de nós, digamos assim, poder ter isso. Mas percebes? É que isso é diferente. Sim, eu acho que a força é algo que todos podem sentir. Algumas pessoas são mais sensíveis ou não para a força, mas tu treinando a força, depois consegues. Okay. E um Jedi é alguém que domina a força no todo, certo, okay? Mas se tu quiseres ser um Jedi a partir, ou se te entregarem aos templos de Jedi para treinares desde criança e tiveres ali uma pequena aptidão pela força, depois consegues estimulá-la para dominar a força ao ponto que quiseres. Mas acho que todos eventualmente são um bocadinho sensíveis à força. Aliás, isto é um spoiler, já estamos a falar de spoilers. Não estamos. Pronto, mas há um pequeno detalhe que prova que certo. Há uma personagem ali que supostamente é relevante, que supostamente estava a sentir a força. Estava a sentir, mas sentiu só. Pronto, mas é isto que eu estou a dizer. Mas é isto que eu estou a dizer, tipo, a força não é assim tão linear como nós pensamos. Pois, mas eu acho isso... Quer dizer, como nós pensamos que a força não existe. A força não existe equipada, a força é uma coisa científica, mas não. A força, tipo... Podes ou não sentir, podes ter mais ou não sentir, mas supostamente é algo que se aplica a todos. A força liga tudo o que existe no universo. Okay. Liga todos os humanos, liga todos os objetos, liga tudo, ok? É por isso, certo. É a premissa... Ok. Não, eu me lembro, quando saiu Force Awakens, algumas pessoas achavam que tem que ver o nome dos personagens. Que era o Stormtrooper. O Finn. Que ele talvez também fosse tipo porque ele é um... É ele que pega no lightsaber. Ele é o primeiro personagem que não é um Jedi que consegue pegar naquilo e lutar com aquilo. Sim. Então havia essa hipótese de que ele também era sensível a... Mas depois não... Ok. Mas pronto. Isto para dizer o que é, e aqui acabei por me perder um bocado. E essa ideia agradou-me muito e foi isso que me fez gostar, uma das coisas que me fez gostar do Last Jedi. E por ser mais arrojado e até ser quase meta e comentar a própria... É um filme que comenta a própria saga. E a dizer que, ok, nós agora temos que partir para outra ou temos que contar... Nem contar outras histórias, mas temos que sair desta cepa torta em que estamos. O que não tem mal nenhum, foi bom enquanto durou, mas temos que evoluir. E este filme não continua essa narrativa.
eu acho que o principal problema deste filme, lá está, não é o filme em si, mas é o facto da Disney, Lucasfilm, ou quem quer que seja, não tinha um plano para esta trilogia. Ou se tinha, não parece. Eu acho que tinha alguma coisa a ver com a Carrie Fisher, não é? Com a Princesa Leia e o Kylo Ren, e que infelizmente a Carrie Fisher morreu e eles não quiseram, não puderam continuar, porque parecia que havia um plano para isso, não é? É isso que dá a entender pelos filmes. Mas caralho, aconteceu aquele drama, é o que é, aconteceu, é mau, mas eles são criativos do melhor que há de Hollywood. Eu acho, na minha opinião, deviam ter arranjado uma forma para lidar com isso. E acho que o facto de não haver uma linha narrativa ou um plano para esta trilogia, ao contrário, por exemplo, do que vemos nos filmes da Marvel, nós podemos achar o que quisermos nos filmes da Marvel, podemos gostar ou não gostar. A questão é, eles metem realizadores diferentes a fazer filmes diferentes, mas há um fio condutor. Mesmo que a linguagem seja diferente, as coisas ligam-se. E há um master plan. Exatamente, há um master plan. Planeamento. Aliás, eles próprios reúnem-se, eles dizem, o Kevin Feige e mais não sei o quê, vão para uma ilha, não sei o quê, e definem tipo plano a 10 anos, pá, uma coisa quase louca, mas que depois na prática faz sentido. E até para contrastar este filme, o Rise of Skywalker, com o Endgame, o Avengers Endgame, que tem algumas semelhanças, que é quase um fecho de capítulo de duas grandes sagas. Na minha opinião, está bem conseguido por causa disso. O Endgame está muito bem conseguido porque fecha bem e tu notas o arco, notas bem que havia aqui um plano, as coisas passaram por um plano. E claramente, o J.J. Abrams pegou na cena e, pá, na minha opinião, bem, que eu gostei do Force Awakens. O Rian Johnson disse: ok, eu gostei de algumas coisas desta aqui, mas outras, caga nisso, eu vou mudar. E agora o J.J. Abrams pega naquilo, ok, gostei de algumas coisas que fizeste, mas caga nisso, eu vou mudar. Opá, acho isso quase, costumo dizer isto quando se trata de filmes, mas acho isso quase grave, tendo em conta que lá está, eu não sou sequer muito fã de Star Wars, mas tendo em conta que é a propriedade intelectual do cinema de Hollywood mais valiosa, deixarem isso assim quase, não é? Assim, ao acaso, acho isso mau. Lá está, eu não desgosto do filme só pelo filme em si, mas sim porque não é coerente que as coisas estão para trás. E porque teve algumas escolhas muito foleiras, na minha opinião, simplesmente para agradar aqueles fãs chateados com o Last Jedi, na minha opinião. E isso a mim irrita-me quando vejo um estúdio de cinema, um realizador, ou que seja, não acho que a culpa seja do J.J. Abrams ou totalmente dele, mas a ceder à mob chateada do Reddit. Aliás, eu partilhei contigo, há sempre aquela cena do written and directed by, em vez de ser J.J. Abrams é Reddit, né? Que é, pá, parece-me isso. Há várias coisas no filme, depois podemos chegar lá, que é mesmo a dizer, isto que vocês ficaram chateados, deixem lá que nós estamos a resolver, percebes? Isso irrita-me um bocado, isso. Mas pronto, eu já não estou aqui a alongar muito. Eu não gostei nada do filme e é um bocado por causa disso, mas depois vamos aos spoilers e eu preciso. Eduardo. Pá, eu gostei bastante do filme. Acho que correspondeu um bocadinho às minhas expectativas. Eu fiquei um bocadinho assustado quando vi as críticas também. E quando fui ao cinema já estava assim um bocadinho assustado. Aconteceu mesmo com o Lucas, quando vi o scroll a aparecer e a referência a Palpatine. Acho que fiz mesmo uma cara super estranha, porque, sei lá, até acho que me sinto desconfortável e olhei para as pessoas à minha volta para perceber o que as pessoas estavam a achar, porque achei aquilo um bocadinho estranho, que ali como bomba. Mas acho que depois a forma como a narrativa correu acabou por chegar a um ponto que eu imaginava, pá, que me satisfez. Eu lembro que saí da sala de cinema contente, achar que tinha ali aproveitado bom entretenimento. Para mim foi bom entretenimento. E que não houve assim momentos em que eu achasse chatos. Lembro que em Last Jedi eu gostei do filme e houve lá alguns momentos que eu achei um bocadinho mais chatos. Sim. Neste não senti. O que é que eu posso dizer mais deste filme? Pá, em geral gostei. Ok. Não, é assim, não quero adiantar aqui para spoilers. Sim, claro. Vamos lá uma coisa, isto sem dúvida é cinema de entretenimento e temos que olhar para ele como tal, não é? Agora, há coisas que têm que fazer sentido, é só isso. Mas, assim, estavas a falar há bocado do planeamento da trilogia. Eu estive a ler já algumas coisas e acho que havia um outline para esta trilogia. Acho que se decidiu
quando começaram a fazer o Force Awakens, que havia um plano para os 3 filmes. Certo. E eu acho que eles tiveram que tomar aqui várias decisões criativas que não estavam à espera à medida que os filmes foram produzidos. Uma delas foi claramente a morte da Carrie Fisher, Certo. ninguém estava à espera. Sim. Pronto, e eles conseguiram aqui dar, supostamente, ele tinha dito que o primeiro filme ia ser muito focado no Han Solo, o segundo filme muito focado no Luke Skywalker e este terceiro seria muito focado na Leia. Sim. Pá, e isto estraga logo o Certo. plano. Claro. E eu acho que mesmo assim eles fizeram aqui um bom trabalho, usar as imagens que tinham da Carrie para colocar a Carrie na história, parecia mesmo que ela estava viva quando gravou este filme. Eu achei bastante, até questionei-me várias vezes como é que eles fizeram algumas cenas com ela e aquele plot todo, acho que se encaixou tudo muito bem neste, Não gostaste neste filme. Não é uma questão de ter gostado, eu acho que... Mas lá está. Vamos depois. Mas Eu sabia, mas isto não é spoiler. A questão é, claramente, e isto até é assumido pelo J.J. Abrams e outros, porque eu já vi algumas entrevistas, que é, eles pegaram em algumas imagens e alguns diálogos da Carrie Fisher e fizeram as cenas com base nisso, é o chamado reverse engineering. Assim, eu não acho que esteja mal, mas a partir do momento em que tu sabes isso, é quase inevitável tu não sabes isso. Acho que chegámos a falar sobre isso, que é, sempre que ela falava, eu estava sempre naquela cena de, pá, isto não faz parte desta cena, tá? Isto é de outra... Ela está a falar disto, mas aplicado a outro filme. Eu por acaso nunca senti isso. Aliás, eles falavam do planeta novo, do Exegol, e ela falava desse planeta, que eu pensei, como é que eles conseguiram fazer isto? Pá, isto, como é que porque fizeram uma história com base nisso, percebes? Pronto, acredito que sim, não, mas acho que aquilo estava tudo bem tão articulado que não senti mas que... isso eu acho que também é uma coisa que o filme meio que não tem culpa. Não tem culpa, mas sabes o que é que eu acho que é era melhor, agora na minha os vídeos opinião? do Michael Jackson e tu não vai ver com a mesma... Sim. Não sabe. Sim. Uma pessoa vai ver o Rise of the Haters daqui a 10 anos sem saber disso e não vai... Não vai. Mas eu acho que toda a história da Princesa Leia neste filme acaba por ser muito escassa, e que eu percebo, não é? Porque é o que é. Não, eu acho tipo, com o que eles tinham foi bem. Mas sabes o que é que eu acho, o que é que eu preferia? Por muito que fosse chunga, mas eu acho que preferia que, embora não fosse esse o plano, claramente o plano era haver um confronto entre ela e o Kylo Ren. Acho que era claro que isso ia acontecer, porque notas isso no Last Jedi e isso ia ser altamente, e eu percebo, acho que era esse o plano. Agora, pá, as circunstâncias são as circunstâncias, ela morreu, e eu preferia, muito sinceramente, que, pá, no scroll ou qualquer coisa tivessem a Princesa Leia morreu, qualquer coisa já. As pessoas iam perceber, porque as pessoas sabem que a atriz morreu, não é? Acho que ninguém ia ficar chateadinho. E exploravam de outra forma, porque, pá, depois podemos ir nos spoilers, podemos falar mais diretamente, mas o clímax, digamos assim, da Princesa Leia neste filme não é tão bem explorado como deveria ser, porque lá está, a atriz não está viva, e eles também não quiseram fazer CGI e cenas, o que eu acho bem, mas pareceu mal explorado. Ou seja, eu, para parecer mal explorado, eu preferia que eles tivessem, a Princesa Leia morreu off-screen, que, lá está, é chunga uma personagem desta magnitude de Star Wars morrer off-screen, mas acho que toda a gente ia perceber isso, porque é o que é. E eles depois exploravam outras coisas. Mas isso é a minha opinião, claro que... não está mal feito. Eu estava à espera de muito pior. Eu achava que ela ia entrar dentro de um prédio e o prédio ia explodir. Eu achava que ela ia entrar em 5 minutos do filme. E não, ela entrou... Não, eu não acho que ela entrou numa grande parte do filme. Eu não acho que eu acho que eles consideraram essa decisão que tu disseste agora, acho que foi uma decisão que eles fizeram em cima da mesa. Porque eles disseram inicialmente que Carrie Fisher não ia estar de todo neste filme. Portanto, eles devem ter considerado essa decisão. Mas depois devem ter pesado que ela realmente ia ter um papel tão importante neste último filme e que tinham imagens. E tentaram. Foi um exercício provavelmente criativo que fizeram. E tentaram. Não era um trabalho fácil. Eu pessoalmente acho que lhes correu bem. E não era isso que ia salvar esse filme também. Sim, não é isto. Não é disto de todo o meu maior problema com o filme. Isto nem sequer para mim nem sequer é um problema com o filme. Tenho muitos outros problemas com o filme que não são estes. Mas pronto, então é assim, amigos. Vamos para os spoilers. Quem no meu filme que vai ver, os 2 bots que ouvem o nosso podcast,
E depois voltem para os spoilers. Spoiler alert! Spoiler alert! Ora bem, estamos aqui nos spoilers sobre o Star Wars Episódio 9, a Ascensão do Skywalker. Muito bem, vamos começar. Eu vou mandando aqui eu ou vocês vão mandando assim temas, vamos tentando ir falar de alguns plot points que achamos importantes do filme e depois, pronto, cada um vai opinando sobre o que se passa. Como vocês já falaram, quem está por trás disto tudo era Palpatine, o Imperador que morre no Return of the Jedi, que é o episódio 6, que Darth Vader o mata. Aliás, já ouvi pessoas a dizer que este regresso do Palpatine quase que desvaloriza o arco do Darth Vader. Porque supostamente o Darth Vader é o Chosen One, não é? Que vai trazer o balance to the Force, que é quando mata o Palpatine. Mas afinal não morreu, por isso Darth Vader que se foda, não é? Mas eu acho que a morte do Palpatine, isto há muito mistério à volta disto tudo, mas assim, o Palpatine, eu acho que claramente há ali uma espécie de morte do Palpatine. E de repente o Palpatine cai por um fosso no Death Star, o Death Star explode. Acho que é impossível o Palpatine ter sobrevivido àquilo. E pelo que sei da mitologia dos Sith, acho que os Sith eram obcecados pela morte e para superarem a morte. Isto faz lembrar aqui um bocadinho o Voldemort. O Voldemort morre no Harry Potter e depois consegue regenerar o seu corpo no outro lado. Certo. Porque a sua alma é que... Eu acho que o que poderá ter acontecido aqui com o Palpatine é uma coisa deste género. E é o que eles falam até. Não. Não é o regresso do Palpatine. Sim. É um trabalho de uma daquela seita toda Sim. para recuperar e clonagem, tudo isso. o que eu não entendo aqui É difícil aceitar, mas temos que considerar que esta Isso já simbologia. está a esticar muito. Não, Isso é esticar muito. o Palpatine que aparece nesse filme é um Palpatine que nós nunca tínhamos visto, na verdade. Não é o gajo que cai lá no final Do Return of the Jedi. A essência É o Palpatine. A essência é... Amigos, Ele está literalmente... Tu no scroll lá diz Palpatine, não diz Ghost of Palpatine, não diz Zombie Palpatine, diz Sim, Palpatine. mas se fiz bem, é um Palpatine que não está no topo das suas capacidades e que está... O plano dele não é ele regressar ao lugar onde estava, é colocar alguém no seu lugar. Ou seja, ele está a presumir que não tem forças suficientes para atingir aquele lugar e está a escolher alguém que o vai suceder. Certo. Sim, no fundo ele é um vilão tipo... é tipo Voldemort que está a recuperar e é tipo o Sauron Exato. também está a recuperar. E é uma força ele. Ele é mais tipo o Mago de Oz, ele é o gajo que controla, que manda... Sim. É o Puppeteer. Né? Tanto que ele mandava os Sim, mas é o Palpatine, amigos. Nós podemos estar aqui a dizer teoria. Ok, mas é o gajo. Ok, não é o zombie gajo ou o fantasma gajo. Não interessa, é o gajo. Lá diz no scroll, está lá o Palpatine, é o Palpatine. Eu acho essa ideia de... Tu estavas a dizer um bocado, Eduardo, que de facto havia uma... Há um detalhezinho na cena inicial, Certo. quando o Kylo Ren está a chegar lá ao planeta do Sith, e que ele está lá a entrar para aqueles túneis lá dentro, em que aparece um tanque. Não sei se vocês repararam nisso no filme. Não. Pá, não. Aparece um tanque que tem lá dentro imensos Snokes. Ah, Ou seja, clones de Snokes. Eu por acaso não reparei, não reparei nessa aparece um história. tanque, Não me lembro. Em que brava ali que realmente era ele que estava por trás Já de tinha tudo, odiado o filme. e que o Snoke era realmente um fantástico. Eu vi este detalhe e achei genial porque uma vez mais vai um bocadinho em encontro da mitologia passada dos filmes e da nossa cena dos clones Sabes o que é que eu acho? e daquela tecnologia do universo. Sabes o que é que eu acho que se passou aqui? O J.J. Abrams claramente estava a usar o vilão do J.J. Abrams, era o Snoke. E o Rian Johnson, porque é inevitável falar deste filme sem falar dos outros anteriores, porque é inevitável, não há volta a dar. Digam o que disserem. E o Rian Johnson, para o bem ou para o mal, podemos concordar ou não, mas até acaba por ser indiferente neste argumento que estamos a ter agora. Disse, não curto muito o Snow, caga nisso, vou matá-lo. E o J.J. Abrams, quando pega neste último filme, fica sem esse vilão. Eu acho que um vilão muito mais interessante, na minha opinião, é o Kylo Ren com o seu dilema moral. Acho isso muito mais interessante que um vilão imperador fantasma.
ou mesmo o Snoke. Mas, assim, isto é um... Exatamente, e vai na linha do Last Jedi, que nem precisa de ser o vilão do Kylo Ren. Tu no Last Jedi tens muito aquela coisa que é o equilíbrio da força entre ele e a Rey, que nem ela sabe muito bem para onde é que está. Depois, claro, descai cada um para o seu lado, não é? E principalmente quando o Snoke morre, parece que lá está aquele balanço da força e ele vai logo para o oposto e ela vai logo para o extremo oposto. Sim. Mas eu achava muito mais interessante essa luta entre eles dois. Aliás, para mim é a melhor parte deste filme, ainda assim é aquela... Sim. Eu não sei como é que eles chamam, mas só existe aquela ligação entre os dois na força e no... Sim, é uma dyad. Sim. Ok. E há isso aí muito mais interessante para explorar, tendo em conta que tínhamos perdido o vilão que era o Snoke, não é? Sim. Era muito mais interessante ir por aí do que estarmos a criar porque a cena é, se era para ser o Palpatine, os outros dois filmes Eles tinham que ter explorado tinham qualquer que coisa. ter, ou seja, exato, isso é o que eu ia dizer é, o J.J. Abrams pegou nisto e dizer, opá, fiquei sem Snoke, o que é que eu faço agora? Pá, vou buscar o Palpatine e digo que o Palpatine esteve por trás do Snoke, o que, opá, é falso, amigos, podemos estar aqui a ter teorias, eles inventaram isto para este filme, Eu acho que porque esta ideia de, desculpa Lucas, mas esta ideia de, isto sempre foi o Palpatine, vocês é que não sabiam, é uma tanga, meu. É uma tanga. E isto é uma das coisas também que me irrita no filme. Isto é uma opção barata. Fácil. Que é... porque assim, olha, a falar dessa ligação entre a Rey e o Kylo Ren no segundo filme, quem estava por trás dessa ligação, supostamente, era o Snoke, que o estava a ligar os dois. Mas então o Palpatine estava a manipulava o Snoke e o Snoke... Epá, esqueça. Não era isso. A ideia não era essa. Claramente. Que senão o Palpatine tinha que haver indícios do Palpatine nos outros filmes. E não há. A não ser que eles quisessem fazer um twist. Pá, não entra... Lucas, pá, eu não me acredito nisso. Não me acredito, Se desculpa. eles quiserem é válido, mas é um twist muito fraco. E é por isso que eu fiquei admirado quando esse twist foi já dito no Exato, nas aquele nem cenas de sequer. script. Porque não é. O Palpatine regressou dos mortos. Deixa eu esclarecer um ponto de vista. Eu estou tentando analisar esse filme como qualquer outro filme que nós falamos aqui no podcast. Para mim, esses detalhezitos nerds é cagativo. E o que eu acho é que eu acho que o filme tem uma péssima estrutura. Eu acho que o filme é super acelerado. Eu acho que por que precisa ser 3 filmes pra gente conversar? Por que uma precisa trilogia. ser uma trilogia? Porque eu acho que talvez por que esse tinha que ser já o final de encerrar tudo? Porque se eles quisessem fazer o que fizeram aqui, os caras podiam ter feito 2 filmes então, ao invés de ter sido só tudo nisso. Porque eles tentam, aqui eu sinto isso que tem tipo muitos filmes e é super acelerado e as coisas acontecem. Tipo, o início, tu vê o Kylo Ren vai atrás do triângulo que diz pra ele onde é que tá o outro, sendo que o outro, se o outro queria que ele fosse lá, por que o outro não disse onde é que ele tá? Por que ele fez manda tipo localização pro Messenger, não é? Te manda um GPS, foda-se, mete no Waze. E daí, tipo, acontecem muitas coisas nesse filme e tu não tem um tempo sequer pra respirar e pra... Mas isso tem a ver com... E eu acho que o Last Jedi foi a grande pedra no caminho para essa história. Porque eu acredito que ou eles aceitavam, nós já falamos sobre isso, ou eles aceitavam, cada filme vai ser um realizador e cada realizador vai ter a sua visão e nós vamos dar liberdade criativa para eles e cada um vai fazer a sua coisa. Ou então, mas é uma má estratégia para uma trilogia que tem que ter princípio, meio e fim, não é? Mas podiam, olha, vamos jogar o dado e vamos ver. Mas tinha que haver um master plan mesmo. Ou então faziam todos com o J.J. Abrams, o gajo que via do início ao fim. O meu problema aqui é que eu curti o Force Awakens. Pra mim, dessa trilogia, o único bom pra mim é o Force Awakens, porque eu acho que conseguiu finalmente... As prequelas eram uma seca do caralho, e esse voltou a ter o ritmo do Star Wars. Eu acho que os personagens novos eram interessantes. Só que o Last Jedi não fez muito com esses personagens novos. Tipo, a história do Finn é super interessante. Nunca tínhamos visto um ex-Stormtrooper que deixou aquilo. E não, o que acontece com ele no Last Jedi? Nada. Ele fica atrás de um... nada, não aconteceu absolutamente nada com ele. Depois introduzem a outra rapariga que, tipo, nada ali dá em nada. Eu entendo que tu gosta do Last Jedi pelas ideias novas que ele tem, mas enquanto filme, eu acho que seja um filme bom.
Eu acho que o final é mau. Eu acho que era mais interessante se não tem, tipo... se acabasse ali com o duelo, dele oferecendo a mão pra ela e dela ali ver se aceitava pra ir pro Darkseid. Era um bom cliffhanger pra acabar o filme, mas o filme depois acaba voltando pra ser a luta do bom contra o mal de novo, e depois aquela cena do Skywalker dele se projetar lá, tipo, é muita confusão. Eu acho que isso aí é a única cena em condições do Luke Skywalker, é essa cena quando ele se projeta mesmo. É o arco dele, não é? É o arco dele. A melhor parte do Luke Skywalker. Essa cena que estás a dizer, dele dar a mão... Eu não acho que ele precisava sequer ter morrido no Last Jedi. Eu acho que ele podia ter morrido agora nesse, sabe? Não era preciso... O Last Jedi tentou fazer tantas reviravoltas. Sim, eu achei a morte dele um bocadinho desnecessária no Last Jedi. Achei que foi assim um bocadinho... Foi aquele toquezinho no final que... Mas esse novo filme é vergonhoso. A forma em que o gajo chega lá e diz mesmo... aquilo que aconteceu, tipo, no Last Jedi tem aquela conversa que ele diz pra ela, teus pais não são ninguém. E daí nesse que ele, não, pera lá, não é bem assim, eu descobri nova informação que é vergonhoso aqui a forma de corrigir isso. Tu estás a dizer vergonhoso, é isso? Tô, que nem certas pessoas... Exato, isto é uma vergonha, seus deputados. Sem nada, mano, não vamos entrar por aí, Lucas, esquece. Caga nisso. Não, mas é vergonhoso. Está a usar muitas vezes vergonhoso. É vergonhoso a forma, como tu disse, criativa e do tipo... Não, eles foram... Eu acho que o meu principal problema com este filme é que eles foram encontrar soluções muito fáceis e baratas de solucionar alguns problemas. Eu não estou a dizer... O trabalho era difícil. Eu não vou desvalorizar o trabalho que eles tinham pela frente. Era um trabalho muito complicado, fechar a saga dos Skywalkers e isso tudo, fechar a terceira trilogia, que muita gente gosta. Pá, eu percebo que seja um trabalho muito fodido, com uma pressão do caralho. Eu não estou a dizer que... Pá, para mim, o principal problema foi ter ido buscar o argumentista do Batman e Super-Homem e do Justice League. Só por aí já perderam. Ou seja, o que é que queriam? Queriam que é milagres? Mas pronto, enfim. Mas tipo, o Harry Potter... e tem algumas outras séries que fazem assim, às vezes pegam o último episódio e cortam em 2 filmes, sabe? Sim. Eu acho que esse filme, se é para eles fazerem isso, que eles decidiram fazer, de consertar essas coisas e tal, acho que eles precisavam de mais tempo ao invés de tentar fazer tudo nesse filme. Porque cada realizador pegou num filme e quis contar a sua história e tem sempre que fazer exposição, porque assim... Este filme não precisava de fazer exposição nenhuma, tendo em conta que já tinha 2 filmes para trás. Esse é um outro problema desse filme. Esse filme tem imensa exposição. Ou seja, e muita disposição que nós vemos nos primeiros 40 minutos, pá, tu tens um scroll. O scroll é uma forma muito útil que o Star Wars tem, não é? E que tu podes usar aquilo para o que tu quiseres, para fazer a exposição que tu quiseres. Pá, faz a exposição, não me ponhas a ver... tudo, tipo, tem que ir buscar a faca ou caralho, e depois tem que ir, pá, foda-se, mano, o que é isso? Tem que buscar a faca, que daí a faca vai dizer onde é que está o outro sendo triangular, depois... que daí aquilo vai dizer exato, pá, isso, ok, isso não é interessante, eu acho que o Star Wars tem temas muito mais interessantes. E o problema é que isso. Quanto mais coisas novas eles introduzem, menos sentido faz os filmes para trás. Por exemplo, nesse agora nós descobrimos que ela consegue curar pessoas. Exato. Então por que nunca curaram ninguém para trás? Ela estava a treinar ainda. E tipo, aqui faz a personagem dela muito mais poderosa do que o Luke Skywalker. Tipo, eles dizem no filme, o Luke passou anos à procura daquela cena, dela vai lá e encontra. Não, sabes porquê? Porque ela, de repente, isso é um spoiler, mas coisa que ela é neta do Palpatine. Pois é, isso muda as coisas, sim. O que eu acho, eu quando eu acho que é o Kylo Ren que lhe diz, né? Eu já tinha ali já supunhamos, porque há aquele episódio em que ela rebenta com uma nave, em que supostamente ia matar o Chewbacca. E quando aquilo acontece, assim, primeiro aquela cena está muito bem feita, a cena dela faz aquele mortal e lá no deserto está muito bem feito, está extraordinário aquilo, está muito bem feito mesmo. Mas depois nós vemos aquela cena dela a travar com a força a nave que está a levar o Chewbacca, e até depois aparece ela a puxar o Kylo Ren, ou seja, tem um wide shot, não é? Muito wide, em que se vê os dois. Está muito bem feito, visualmente está muito bem feito, o filme está muito bem feito visualmente, na minha opinião. Mas
E ela usa os raiozinhos lá, não é? E arrebenta com a nave. E todos nós pensámos que ela matou Chewbacca. E nós, por acaso, até antes do filme, andávamos a fazer um género de apostazinhas, tipo, quem é que vai morrer? E nós até temos de, olha, para mim, como eles vão ser felizes com uma merda, vão matar o Kylo Ren, ou lá o que é. Por acaso até acabaram de matar, olha, por acaso, enfim. E até tínhamos dito, olha, é provável que o Chewbacca morra, porque o Chewbacca, sem o Han Solo e sem aquela a Princesa Leia, sem o Luke, o Chewbacca não está lá a fazer nada, desculpem. Pá, mata o Chewbacca. Vamos chorar todos o Chewbacca. Espera que aconteça alguma coisa. Exato. O Chewbacca é um desgraçado, coitado. Vamos chorar todos o Chewbacca, fazer a homenagem ao Chewbacca, mas vamos matá-lo. E quando ela faz... E a ideia de ser ela a matar o Chewbacca, porque... por um impulso e perdeu o controle dos poderes, era uma ideia excelente. Eu até fiquei, olha, fixe. Mas não, ele afinal estava numa nave muito parecida. Esse é o outro problema desse filme, é que nada tem consequências. Sim. Isso é, exato, que é sempre que eles tomam algumas... C-3PO perde a memória, mas depois ele tem a memória de volta. Exatamente, todas as Chewbacca morreu, não, afinal ele está vivo. Ela perde a cena lá para encontrar ele, mas depois ela tem outra. Nada tem. Exato, ela. Ou melhor, as coisas no cinema até dá para as coisas voltarem depois, mas ao menos que tenha tempo para aquilo ter um efeito, sabe? Depois, ela chega à ilha, queima a nave, mas depois o Luke. Tem outra nave para. E mesmo em questão de um minuto, assim. Uma pessoa que ainda está a lidar com essa cena do bem e do mal, matar um mais o Kylo Ren pessoa morre, super querida, ela revive o Kylo Ren, tipo... Ela matar o Chewbacca, eu acho que lá está, era isso que eu estava à espera, que lhe afetasse de tal maneira exatamente. Ela podia ser que ela perdesse era muito mais interessante. Exatamente. E depois ele volta e ele não faz nada, não tem utilidade. Só está lá sentado numa pedra. Mas pronto, sim. Eu achava que ele ia se falar dos raios. Sim. É curioso porque os raios era uma cena típica do Palpatine. Exatamente. Uma referência. Não, por isso é que eu já estava mais ou menos a contar. Mas tens alguma coisa a dizer em relação a isto do Chewbacca? Não, pá, eu concordo com todos os vossos pontos. Eu gostei. Eu não vos consigo dizer porque é que gostei. Acho que eles pegaram... Eu gosto muito da cena da nostalgia e acho que este episódio acabou por servir muito como epílogo a todos os episódios anteriores. E acho que foram buscar um bocadinho de tudo a todos os episódios. E acho que conseguiram ali... criar uma história que foi entusiasmante. Eu percebo todas essas falhas e reconheço que a questão do pacing e todo do filme foi estranha em muitos momentos. Mas, por exemplo, estavas agora a falar daquela cena da nave, que surgiu outra nave de água. Eu, por acaso, reparei no Last Jedi que havia uma nave debaixo da água. Sim. E percebi que houve ali detalhes que eles foram buscar e que foram aqui juntar neste filme que acabaram por conseguir. O papel do Chewie foi totalmente secundário neste filme, sim. Mas não era interessante. Eu por acaso quando ele morreu eu não fiquei muito convencido de que ele tinha morrido. Porque não senti que houvesse ali muito peso emocional. Foi o que vocês disseram. E percebo isso tudo. Mas lá está. Essa cena em que ela mata, supostamente mata, não é? Sim. Fica completamente perdida durante 2 minutos. Exato. Depois lá o robozinho diz qualquer coisa. Esse que é o problema. Engraçado. Como as coisas são logo já corrigidas, tu não tem tempo delas ter assimilar. Tipo, ela queimar aquela nave, aquilo devia simbolizar fogo. Ela vai fazer o mesmo que o Luke fez, que é, ela percebeu que os poderes dela podem ser mal, ou seja, ela vai ficar ali naquela nave. Só que quando logo depois aparece já o fantasma dele e de repente tem outra nave para ela sair, o problema já foi resolvido. Tipo, foi mesmo em questão de... Não há consequências, é o que tu dizes. Eu tive 3 grandes momentos de revirar olhos, quase que vi a parte de trás do meu crânio neste filme, que é quando eles revelam que ela era neta do Palpatine, porque eu tinha porque eu gostava muito da ideia dela não ser filha de ninguém especial. Eu achei awkward a forma também. É como eu disse, é o Kylo Ren dizer, não, olha, peraí, faltou um detalhe. E a questão de todos sabiam, afinal, não é? Todos sabiam, ou caralho é que sabiam, não sabiam nada. Isto é tango. Eu por acaso, eu senti que no Last Jedi, quando eles revelaram a suposta identidade dos pais da Rey, senti que eles não estavam a tirar areia para a cara. Porque no Force Awakens há várias pessoas que questionam quem é que são os pais dela. Aliás, há uma cena da Mascanata, quando está no barzinho, em que ela se aproxima do Anne e lhe diz, tipo, vais-me contar afinal quem é que são os pais dela? Mesmo assim, vou dizer, tipo, ao Anne, que o Anne sabe ali alguma coisa que não lhe está a contar. Mas isso é porque o J.J. Abrams de facto queria que ela fosse... filha de alguém. Não, mas lá, assim, eu acho que o Rian Johnson também tem, embora o Last Jedi é o que eu mais gosto, o Rian Johnson também tem responsabilidades na incoerência da trilogia, como é óbvio, não é? Não peguei esse lado. E se calhar não era esse o plano de facto era ela ser
filha ou neta de alguém importante. Simplesmente eu gostava muito mais da ideia dela não ser filha de alguém Mas tipo, importante. numa história destas, eu particularmente acho muito Ela mais era a pessoa entusiasmante. importante, Mas não eu- precisa que os pais dela sejam, percebes? Pá, Essa- mas isso- acho que, não sei, ok, eu percebo esse Percebes? lado, mas acho que estaria à A espera. pessoa que está ali na rua a passar pode ser mais Sim, sensível à opa, força ok. e fazer a diferença na sociedade. Não tem que vir de uma linhagem. É só isso. E isso é que é a principal, das principais ideias de Last Jedi, que J.J. Abrams cagou. Os putos nunca apareceram. Meu. Ele cagou. Ele disse, estão a ver aqueles putos que fecharam o segundo filme? Estão a ver? Caga nisso, meu. Estão-me a cagar para eles Sim, e nunca mais vais ver na frente. O na único vida. apontamento que tens é o Finn, que vai tendo... Vai ser sensível à reações força. à força. Certo. Mas, percebes? Mas sim, mas ainda assim não exploram tanto quanto isso, não é? Ok. Ou seja, exploram com muito medo, não é? Ou seja, Pá, é assim, também gostava da cena dela não ser filha de ninguém, mas também não me chateia ela ser neta do Palpatine. O que me chateia, É andar e ali lá para está, trás neste, do neste Palpatine. caso o problema é o Last Jedi, não é? Me chateia não haver nada que... Até agora, tipo, Pois, parece... é só- o que parece, e há muitas coisas neste filme que parecem isso, que é... Houve Last Jedi, houve um ódio em relação a muitas coisas, que é... Então ela sempre tem superpoderes e não é filha de ninguém. Pois. Não é filha de ninguém, é neta deste gajo, meu amigo. Exato. É neta do Vocês gajo mais poderoso. vocês é que não universo, sabiam. pois. Pois. Pá. Pá. A- É barato. a Leia também Uma vergonha. tem a cena do, vergonhoso. tem a cena do super-homem Last Jedi. Ai, então ela faz aquilo, nunca treinou. Então não treinou, está aqui, olha. Exato. Nós estamos aqui, olha, ela treinou. Exato. E acho que há muitas coisas desse género neste filme. É eles a quererem responder Estragam um às bocado. perguntas Exatamente, dos haters. haters. Pois. Dos haters. Pois, opa, é assim. E outra das grandes reviradas de olhos que eu tive foi, e vai ao encontro com o que Forte está a dizer, que é quando Rey Skywalker manda o seu lightsaber para o fogo. Esse lightsaber é salvo e é apanhado por Luke Skywalker. E diz que aquilo E é uma ele coisa diz assim, sagrada. não se brinca com Não se isto. brinca. Ou assim, uma coisa assim no género. Que é mesmo, só faltava mesmo, lá está, pescar o olho para a tela e dizer aquilo que aquele atrasado mental fez no outro filme não se faz, ok? E vocês sabem disso e nós sabemos disso, por isso pedimos desculpa. É porque este filme é todo um pedido de desculpa aos haters. Pá, podem ter razões deles, eu não Isso não faz julgo o razões. Ryan Johnson o realizador mais punk agora, de mais... Exatamente. Esse gajo foi mesmo... Sim. Pegou Sim. a grande marca de Hollywood. Não, é assim, eu percebo os problemas que os fãs têm sobre o Luke Skywalker mandar o lightsaber. Eu percebo esse problema, eu não estou a desvalorizar isso. Mas a partir do momento em que está feito, está feito. E tu, de certa forma, percebes o facto de ele fazer aquilo naquela altura, porque faz parte também do arco do Luke Skywalker no segundo filme. Ele começa assim e acaba assado. Aquela pessoa que acaba o filme, que acaba o Last Jedi, provavelmente não ia mandar o lightsaber, ou seja, há um arco. Eu percebo os problemas, mas há um arco e faz parte do personagem. Não acho que é assim tão descabido quanto isso. Porque ele de facto passou por uma experiência traumática ou o que seja. Agora, eles a fazer aquilo, ser ele a pegar e ele a dizer aquilo, é claramente um pedido de desculpas de joelhos Faz todos. ao pessoal do Reddit, ou aquela malta irritadinha, meu. E para mim estraga a cena do Luke no outro filme, meu. Tu no outro filme tens a oposição do Rey com o Kylo Ren. Sim. E tens a oposição do Snoke com o Luke, que é tipo... O gajo está super arrogante e tem o super poder e não sei o quê, e o gajo que está na merda, que é o Luke, e que finalmente se encontra com a natureza e que finalmente encontra o propósito para a vida dele, que é, lá está. E Nem depois que seja aí, morrer, faz, não é? e aí faz todo sentido ele morrer pela arco, causa. acaba, exato. E aí sim, tipo... Pá, e mesmo a questão da Rey, tu estavas a falar há bocado dele dar a mão. Quando o Snoke morre, eles estão os dois muito equilibrados e ainda há o Luke e o Snoke, e quando eles morrem os dois, desequilibra as forças todas e vai lá estar, cada um para o seu lado. E eu pensava que era agora finalmente Sim. haver esse equilíbrio, eles perceberem esse equilíbrio e não, lá está, quebrar toda essa Será que magia. eu acho que todo mundo concorda que a coisa mais interessante dessa trilogia nova é isso dos dois. Certo, né? sem dúvida Sim, alguma. sim, sim. É uma Sim. grande pena todo o resto que é preciso Exatamente, ter. eles deviam ter explorado e é de certa forma explorado neste filme e fazem cenas muito fixes neste filme com isso, que é eles a passar o lightsaber de um lado para o outro. Está altamente, está muito bem feito, está muito fixe.
Mas, pá, façam um filme Pô, aqui sobre tem isso. como é que é o nome deles? Knives of Ray. Que é os gajos que, acho que são... O Knights of Ren. Os Knights of Ray são os que eram... Que estavam lá com ele quando ele entrou pro lado negro, eram os outros estudantes Do do... Luke Skywalker. É, falam desses gajos desde o Force Awakens, eu acho. E aqui eles não nada. Eles aparecem ele seguir de vez em quando. Sim. E Para depois ele vai fazer lá, fazem uma série karatê da lá, Disney Plus a seguir. Sim. E, tipo, eu acho que pelo fato de eles terem que vender bonecos, eles não param de introduzir personagens novos, sem que eles não usam pra nada aqueles personagens. Tipo, a rapariga que ficou com o Finn no Last Jedi. Aqui eles não usam ela pra nada. Não usam. Até arranja outra, né? Põe ela lá pro canto. Dá-lhe mais Continua lá. Por que o Paul aparece lá outra que. Ah, que aquela- É mesmo só pra ele ter uma. Carrie Russell. É mesmo só pra ele ter uma. Interesse amoroso. Interesse amoroso. Que não é pra nada. Dar um bocadinho de backstory. Não, mas não é pra nada aquele personagem. Para É nada. completamente vazio. A outra também do cavalo. É que eles tinham tanto para fazer. Não entendo. porque é Se que- eles têm nave, por que eles precisam andar de cavalo? Sim. Tens coisas que É que foram... nem essa. Tipo, Queria um segue ela da trotinete. Ela tem, de vez em quando, ela usa a força e muda a opinião dos Stormtroopers. E diz pro Ray. Stormtrooper... Sim. Por que ela pega um sabre de luz, então? Por que ela não usa aquilo mais frequentemente, sabe? Gasta energia, meu. Pois é. Pô, mas isso tu estás a dizer. Não, O filme não me disse isso, entende? Eu não sei porque que ela não dá aqueles saltos pra trás. Pois, pra lá. por acaso, Sabe? uma das críticas... A força, o problema da força ser tão abstrata é porque... Uma das críticas... Agora cura pessoas também, tipo, Lá dá pra está. fazer de tudo. Uma das críticas em relação a isso é, por exemplo, ela quando curou aquela cobra, que eu pensava que ela a certa altura ia se virar para a cobra e ia dizer sai, sashi, tipo, ia virar tipo Harry Potter. E ela cura a cobra, ela devia pelo menos ficar de certa forma fraca com aquilo, ou qualquer coisa assim. Haver uma consequência para ela ter curado, percebes? Porque senão, não é? Isto aqui é para o nosso, não é? Vais curar O tudo. bebê Yoda fica. Ah, é? O bebê Sim, mas Yoda o bebê Yoda é bebê, coitado. Ainda está... Mas ao menos tem essa reação. sim. Exatamente, ou seja, devia lá está, de ter alguma consequência das coisas. Mas pronto. Não sei se há assim, alguns certos pontos intermédios que vocês queiram falar, ou se podemos ir já para... Pronto, vamos falar para a parte em que o Ben Solo ou o Kylo Ren... Melhor, Kylo Ren vira para Ben Solo. Assim, toda aquela cena na água, caralho, eu acho que todos concordamos que está muito bem feita. Está muito bem feita. Pá, e assim, Eu não sei porque ela precisou de um barco para ir até lá, mas sim. Sim. Mas... Um barco, como assim? Ela foi numa nave. Era uma espécie de speeder. Pois é, sim. sim. Um bocadinho a cresce. Espera, quando ela- vermelha estava. Pera, Bandeira vermelha. quando ela tira aquela faca, e daí aquela faca tem uma cena Ah, de isso está genial. Está genial. e aquilo... Ela tinha que estar naquele ponto específico. Não só isso, mas com aquela parte... Porque aquilo são os restos da... Não, ou seja, da estrela mas da isso, o gajo é que supostamente é que desenhou. Andou ali. Andou ali a acabar a Mas- espada. Sim, mas ele sabia que aquela parte é que ia E sobreviver à explosão. Isto tinhas que estar naquele Não, ponto já específico. foi Não, depois. ele fez a faca depois. Acho que foi feito depois. Aliás, ele estava à procura da cena, encontrou, não é? E supostamente ele depois perdeu-se lá nas areias e morreu lá e ficou aquilo perdido, mas ele gravou aquilo na espada, na faca, não é? Sim. Tudo soluções muito, muito então isso criativas. muda tudo. Afinal o filme é bom. Afinal adorei o filme. Mas pronto. Mas, ou seja, vemos que há aquela batalha lightsabers da Rey e do Kylo Ren, em que Princesa Leia faz o seu ultimate sacrifice, que é fazer um género de ligação ao filho, e que de certa forma o distrai, assim, uma coisa assim no género, em que Rey acaba por matá-lo, né? E com isso Princesa Leia falece. Isso é que estávamos a falar um bocado antes de spoilers, que é, pá, essa cena devia ter sido muito mais impactante do que o que foi. E eu percebo que não tenha sido porque não havia imagens, não é? Ou Eu seja, acho que- epá, eu acho Provavelmente não era para Harrison ser Ford- ele, né? Eu acho que a entrada do Han Solo naquela cena era para foi ser a Carrie substituir Fisher. cena. Exatamente. Pois. Sim. Então, não, faz Deve ser, Aliás, certeza. eu acho que o plano deles era mesmo que houvesse
o arco do Ben Solo tivesse a ver com ela, mesmo até presencialmente. Sim, Tu vês sim, isso no Last Jedi, que ele Quando se supostamente aproxima havia do- de matar e não a mata, não é? Acho que claramente era isso. A questão é, não havendo isso, eu acho que a forma a cena não teve um impacto tão forte como poderia ter tido se ela tivesse vindo, obviamente. Mas pronto, já tivemos essa discussão, é o que é. Agora, Mas independente se é ela falar ou se é ele a falar, ainda assim é uma mudança muito rápida. exatamente, eu nunca... Pá, Porque ele não parecia que estava tendo Exatamente. problemas Exato. de ser mau. Exatamente. De repente ele... Mas ele teve ali a cena em que estava a morrer e a Rey sacrificou-se por ele. Eu acho que aquilo lhe abriu um bocadinho os olhos. E não só, eu não Acho que não concordo chega, não concordo que ele não tinha problemas em ser mau. Eu acho que não é. Ele nunca teve do lado Então, do tipo, Palpatine, ele sempre teve sim, qualquer esse coisa. pode E por ser. exemplo, ele sempre teve problemas em matar a Rey, tipo, por Sim. exemplo. Sim. Ele nunca ia matar. Sim, sim, sim. Não é? E Tipo, sim. E ele perdeu aquela batalha e mesmo assim a Rey depois fez aquela misericordiazinha em que não acabou o ato, não é? E ainda o foi salvar. E eu acho que isso lhe abriu um bocadinho os olhos e percebeu que se calhar existe mais força no lado... pois, É porque no mesmo já desde o lado de light side. Jedi, eu possível. acho há qualquer coisa nele que ele está mais interessado entre a relação ele e ela do que propriamente no Império. tu vês e ele a no dizer resto. isso, Exatamente. aquilo da let the pass, past let the pass die. Pois que é, tipo, caga nos Sith, caga nos Exatamente. Skywalkers, caga, e isso é Isso tal é mensagem do Last Jedi Sim, que é exatamente. interessante. E isso é que acho que este filme devia de ser sobre isso. Que é, pá, Eu concordo. caga nos velhotes, meu, já foi, meu, faz, pá, continua a comer Doritos lá na Pá, cave. Eu concordo com a cena da... que a Leia- Caga nisso, meu, vamos ver coisas novas, meu. Exatamente. Isso é muito... Eu concordo lá com a cena que a Leia estragou um bocado esse momento. Apesar de eu Eu não acho que estragou, mas acho que ficou... Acho que ok. estragou porque tipo, estava uma cena tão fixe para acabar tipo bem e ele distrai-se, estás a ver? Pois. Mas apesar de tudo eu não vejo outra forma. Eu prefiro Pois. isto a ser lá a cena do scroll, honestamente. Exato, Preferia ok. isto, ainda Ok, assim. pronto, ok. Não, faz sentido. Mas pronto, acontece isto, Ben Solo regressa, não é? E se calhar podemos ir mais à frente já, passar... Eu acho uma das cenas que mais me tocou até, não é que tenha tocado muito, mas tocou um bocadinho, porque ao contrário, eu já estava farto de revirar os olhos neste filme, por isso a certa altura fiquei mesmo quase desligado. Mas a cena do CPO, não é? O 3CPO, vai perder as memórias, vai ficar... Meu Deus, mas lá está, nada tem consequências. Sinceramente eu estava achando um bocado chato durante o filme. Por isso Tá. eu já estava até torcendo que ele tivesse um papel. Toda a gente vai achar chato em todos os filmes. Mas nesse ele estava. Nesse eu acho Aquele chato que. carinhoso. Tipo, Exatamente. Nesse eu até acho que ele por causa estava a falar demasiado. Ele é o comic relief deste filme, sem Pá, dúvida. ele e o Baba Frico depois torna-se. Eu curti O Baba Frico eu curti. Sim. Eu curti o Baba Frico, mas a cena... Mas quando ele diz, eu estou dando uma última. Estou olhando para os meus amigos. Ninguém gosta dele. Eles estavam a se cagar. Tipo, eles queriam que a cena do. Não é bem assim, não é bem assim, mas aquilo é um impacto, porque lá está, é um personagem icónico da saga, Exatamente. em que vai perder todas as memórias, tipo, de tudo o que aconteceu até agora, não é? mas Ou seja, e tu até ficas, foda-se, isto aqui é um momento pesado, que até está no trailer, caralho. Mas depois não, afinal o R2D2 tem lá um backup qualquer que fez em não sei quanto tempo atrás. Porque é fixe, quando ele não tem memória, diz, my old friend Babu Freak, não é? Talvez, está fixe, mas lá está, nada tem consequências e temos que voltar a dar a memória ao gajo. Mas pronto, isso é mais um fediver. Vamos se calhar mais para a parte para a última batalha, digamos assim. Se calhar não vale a pena, estamos agora a andar aqui muito no meio, em que a Rey vai ter com o seu avô, não é? Ou o fantasma do avô, ou o zombie do avô, ou seja o quê. Mas é o Palpatine, podemos dizer o que quisermos, é o Palpatine. O que é que vocês acharam dessa cena? Há muitas coisas dessa cena, não é? Há muita coisa a acontecer em que a minha era tipo... Sempre que acontecia uma cena eu revirava os olhos mais para trás. Do meu ponto de vista, tipo, eu tô aqui para curtir, eu curto muito o Palpatine, eu acho muito fixe a atuação daquele Aquele vilão clássico, É o não é? típico, é uma bruxa velha lá. Tipo, eu gosto daquilo, é mesmo. Não, mas isso... Mas eu não estou... Não é isso que me aflige. Percebes? Não é isso que me está a afligir nesse filme.
Não gostei do ambiente, que eu acho aquilo muito CG, o espaço onde ele Aquela tava, bancada aquela cheia de bancada, achei aquilo muito mal. Também, tipo, não percebi como é que o gajo tinha montado uma frota inteira de Sim, essa parte é naves estranha. e ninguém sabia. Aquilo vem debaixo da água, né? Sim, mas também estava naquele planeta escondido. E, tipo, ele tem todas aquelas naves. Então, mas porquê ele andou a fazer como é que se chamava o império deste? Esse First filme. Order. First Order, porquê que ele andou a fazer isso tudo quando tinha tipo naves Ele destruem estava a construir poder. Tipo. Não, mas a cena genial é que ele tem todas aquelas naves, só que elas não funcionam independente. Elas estão ligadas a uma. Oh, E se eles destruírem aquela... Por acaso eu não percebi se as naves estavam tripuladas ou não. Elas estavam tripuladas. Estavam. A cena Mas é, ela- mas não tinha estavam ligadas a uma. tinha um núcleo. Elas precisavam de uma antena. Que só um tinha. Não, antes havia duas antenas. Só uma delas é que tinha e havia uma no chão. Pá, É uma vergonha, Luco. ainda assim, essa parte deixei passar na boa. Sim, porque há sempre essa cena, não é? Sim, Mesmo, sabe qual- mesmo no filme da Marvel. Tem Sim, tipo... Pá, e acho Ultron. que em todos os filmes de Star Wars há sempre assim um detalhezinho que eles têm que fazer aquela missão em que têm que quebrar ali qualquer coisa e... Pá, Lá e está. tem que haver qualquer coisa para acontecer enquanto eles estão lá em baixo. Mas por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Mais uma cena que eu achei, olha, o que está a acontecer agora é do caralho. Ok, aparece as pessoas que vão ajudar a resistência, mas aí já ninguém estava a contar que fosse uma grande surpresa, não é? Tipo, é o tipo a cena do Avengers Assemble do Endgame, em que todos se juntam. Até aí, já toda a gente estava a contar, está-se bem, nada contra. Mas a certa altura, o Palpatine, já não sei como, mas manda raios e eles ficam todos sem energia, lá o que é, começam a cair todos. E a Rey é obrigada àquele dilema, tu tens que me matar, mas se tu me matares eu vou ficar em ti, não digo... Só que ele não parava de repetir isso. Pois Ele é. dizia o tempo inteiro, tu vais me matar agora Pois tu é. vais me matar. E daí assim tu vais ficar... Tipo, ele não parava Mas eu de... acho que ele estava a descrever isso como uma espécie de ritual, não é? Sim, claro. Ele estava... Mas a questão é, eu achei super interessante ela Mas ver... eu acho muito mais interessante a forma nas prequelas de que ele vai seduzindo aos poucos o Anakin para ele entrar pelo Mas lado aqui não há negro da tempo. força. Mas aqui Aqui é não, preciso aqui tempo, tu é vais o pegar isso e tu vais me matar e assim, sabe? Não, Mas sim. devia ter acontecido talvez algo mal com ela, para ela, tipo a morte do Chewbacca teria sido Pois, um bom... que Mas Chewbacca metesse ninguém ali... quer saber, não é? Também tinha que ser uma coisa mais... Não, se eu ela acho que a morte do fosse, Chewbacca... se ela fosse responsável pela morte da Leia, por exemplo, acidentalmente, se alguma coisa assim que a... A morte do Chewbacca, pesada, a morte do né? Chewbacca, apesar de tudo... Porque não é tipo o Ninguém quer personagem saber em de si, é Chewbacca. tipo, ela perdeu o controle ao ponto de matar um amigo. Matar um Exato. Não sei, estás a ver? Isso seria uma coisa, Claro. sabe, coisa mais assim, do que de repente ela, agora tu vai ter que virar meio que a força, sabe? Sim, mas lá está, a cena dela estar no chão a ver os amigos quase a morrerem, não é? Achei isso super interessante e super pesado e eles até começaram a cair e olha, este é o momento Infinity War. Aliás, Estão ele todos até a ir à diz- vida. O Palpatine até lhe diz, tipo, a única forma de os salvares é se Exatamente. se deres cabo de mim. Exatamente, Sim, mas, isso ou é do seja, caraças. mas ou seja, ela vai ter que fazer isso não porque ela chegou a essa conclusão, mas é meio forçado, meio obrigado, né? Claro. Ou seja, isso achei isso caralho, mas depois, como em tudo neste filme, nada teve consequências. E depois, sinceramente, já não me lembro muito bem como é. Depois fazem aquela... Foi o Kylo Ren, que foi lá... Foi a Kylo Ren, sim, e ela teve se ele não fazia isso... o não chamamento estava- dos também estava a Jedi fazer nada. todos, não é? E tal. Se ele não fazia isso, tipo... Sim. O que é que ele estava lá a fazer no filme também? Tipo, ficava Pois. lá no barco, no meio do mar. Não, claro. Não, Não, e fazer ele coisa, tinha que acontecer alguma coisa. E depois, lá está, a Rey mata o Palpatine e cai no chão, morta. Entrou o Kylo Ren, o Ben Solo, aqui já é Ben Solo. O Palpatine manda-lhe um raio, o gajo cai, não sei o quê. Ninguém compra que aquilo é a morte dele, obviamente, mas está-se bem. E ela cai no chão. E tu vês Kylo Ren, Ben Solo a ir atrás dela. E aí... O Palpatine já estava morto nessa altura. Já estava morta. Porque ela morre... A morte dele também é um bocado... Ela morre super standard. A morte dele também ele mais uma vira, morte, ele de outra repente... Ou se calhar não morreu, cara. Não, a morte dele é, de repente, ele que agora fica já- super poderoso, de repente ele volta a ficar, e daí ele morre, logo em seguida. Exato, Não tem consequência, nada, sabe? Mas a questão Como é é... que ele morre? Não me lembro. É Ela ela põe com os os dois dois, sabres. com os dois sabres. Ah, Mas na é o verdade sabre é do- tipo... É a cena do... Ela coisa- simular todos os Jedi. Exatamente. Não. Desculpa.
Que quer dizer, faz tipo feitiço vira-se contra É feitiço. ricochete. Porque é rico, exato. exatamente. Do próprio rei, porque não é Sim. ela na verdade Mas é aquela a cena É mesmo que tem os Harry Potter. Tem os exato. lightsabers e não sei o quê. Sim. Exatamente. E Na ela verdade, se fosse ela matá-lo, estava a cumprir o Ou plano seja, dele. se ele tivesse Exatamente. parado de, Ou se seja, ele tivesse parado de Exatamente. lançar os raios, ele não teria morrido. Exato. Exatamente. Sim. Ou seja, mas o que eu lá está, Ele mais é burro pra caralho. ele é burro, sim. Eu estava Ele aqui a ele há de voltar. Aqui a 2 trilogias. Sim. Sim. Quando eles não souberem o que é que hão de fazer, eles metem lá É o que eu falei pra Afinal ela. era o Palpatine. No final, quando ela vai lá e enterra aqueles sábios de luz lá naquele planeta, eu já estou a ver daqui a alguns anos alguém Pois. indo lá e... Sim, já lá vamos. Os Já lá vamos. miúditos. São expulsos. Já lá vamos. A cena- Não tem medo de dizer aquilo. Eu não estava a curtir nada o filme até agora, mas de repente vejo o Rey morta e sai de lá o Ben Solo. E eu, olha, tu queres ver que eles matam a Rey e fica o Ben Solo? E eu, boa cena, Sim, isso eu tô... está interessante. Pá, porque... E ele é de facto Rise of the o último Skywalker vivo. Uhum. Claro que era estranho meterem à frente da Resistência ou um gajo que Foi matou responsável, foi. milhares de seres. Mas era ainda melhor que Era. ele não ia para a frente da Era a resistência. redenção. E quem matou foi Kylo Ren, não foi o Ben Solo. Pronto, enfim, nós podemos ir por esse caminho. Mas, ok, uma ideia interessante. Arriscada. GG. Boa cena. Pá, perdoo-te tudo o mal que me fizeste neste filme. Se ela morresse, ele ficava... Se ela morresse, ele ficasse vivo. Mas, como é óbvio, não só ele a salva, como... Eu acho que ia dizer ao forte. Não vi isso. Antes Acho desta que não vi cena, isso. a dizer assim: se houver beijo, eu saio da sala. Ah, é? Não, eu curti o beijo. Eu disse ao forte. Não, eu sou Mas a depois eu fui favor do cobarde. beijo. Eu Sou- fui cobarde. Sou pró-beijo, sim. És para o beijo. Porque, Pá, porque o beijo. havia uma Ligação já antiga. Não, uma ligação. Mas E era ali era preciso um beijo. Uma atenção. Mas a tração não me pareceu ser amorosa nem sexual. Exatamente, meu. Então porquê é que ele Era uma criou coisa lá uma muito relação? forte. Porquê é que Sexual. há, porquê é que há uma relação, ou lá está, essa tensão entre a Rey e o Finn desde o primeiro filme? Aliás, o Finn, neste Não, filme... não era correspondida, ele gostava dela, mas Também ela acho não que nunca foi gostava dele. correspondido. Foi não. Não. Mas eu acho que também não... Ele, eu acho ele que pegava a mão dela e ela dizia-me lá, ela nunca... Mas eu acho que esteve sempre muito mais perto da Aliás, relação pensava que ela deles tipo, dois era do que- sexuada, meu. E não tinha mal nenhum em ser, porque, aliás, isto, a trilogia nem... Porque a questão é, Nem esta há base trilogia de nunca há relações, nada tipo relações amorosas. Eu acho interessante, opá, porque não tem que haver relações amorosas em todos os Tem filmes. a cena do Anakin com a Natalie Portman. Ah, sim, mas estou a falar estou a falar antigo. deste. Mas estou a falar deste, percebes? Ah, sim. Sim. Aliás, Este isso não há, aí, percebes? Não... Isso aí é o que desperta o Darth Vader, não é? Sim, É sim. esse amor perdido Pois. dela. Sim, mas Lapela. ou seja, aqui não há, e eu acho interessante, ou seja, e eu acho que aquele beijo, ok, podia haver beijo, mas não tinha que ser um beijo amoroso na boca. Não é que eu seja contra beijos na boca. A questão é, parece-me barato, a cena é, se for, vamos supor, isto são caganitas, não é? Mas se fosse, vamos supor, um beijo na testa, eu acho que era muito mais Sim. impactante. A sério, eu não estou a brincar. Eu acho que era muito mais impactante. Porque a ligação deles nunca pareceu amorosa nem sexual. É uma cena, uma ligação muito Não mais sei, forte eu que isso. senti até. alguma coisa. Quando aparece ela Quase- a fazer e aparece ele sem camisa. Sim, assim, mas sabe? isso pronto, É. foi para mostrar o Adam Driver. Mas Nós temos havia ginásio para uma... alguma coisa. Eu não sei. Mas, ou seja, eu acho que aquele Ela é beijo é um som mesmo... pervertido. É capaz de ser. Aquilo é um beijo, não é para mais, depois de separar da Scarlett, quer dizer, foda-se, não tem necessidade. Mas pronto, esqueceu-a rapidamente também, passado um mês, ninguém... Mas ela rejeitou completamente o fim mesmo. Né? Até que ele diz aquilo que quer falar uma coisa pra Mas ela. ela nunca lhe chegou a dizer e há E ele teorias, há rejeitou. teorias. E ele rejeitou a Rose, tipo. a Rose, né? Que beija ele no final Pois do é. Last Year. Não, mas quem rejeitou foi o GG. E ela- disse, e ela- ok, está gira, mas vais para o banco. Neste, Pois. este vai para lá. tipo, Aliás, mandar- até ali aparece outra personagem. Parece um bocado para colmatar a. Pois, é que vai a cavalo, Depois não ficam é? ali todos os dois. Que também tinha sido uma pois, Stormtrooper. Exatamente, tem ali uma coisa em comum. Aliás, ele perde todo o interesse da Rey depois. Tipo, quem é essa? Pois. Depois já vai com ela para as missões todas. Pois é. É Mas. A questão é, opá, acho que não é, aquele beijo não é Mas justificado. quando é só ele isso. fala aquilo de eu tenho algo pra dizer, eu achava que aquilo ia ser um plot interessante. Eu achei, se calhar ele, como ele era Stormtrooper, ele tem alguma coisa... Importante para dizer. Eu até achei que talvez ia ter um... Tipo, que no final ele era mal, sabe? No final ele... eu fiz algo mal quando eu era... Talvez, sim. Sabe? Eu achava que eles iam usar Há muita aquilo gente que pensa que ele ia dizer tipo como- que ama ou qualquer coisa assim do género, mas eu não sei se era...
Mas não é assim, nunca vamos saber, quer dizer, a não ser que agora... Sim, o J.J. Abrams já disse o que é que supostamente ele ia dizer. Ah, é? Ok. Quero dizer que ele estava a conseguir sentir a força. Ok. O J.J. Abrams disse isto esta semana. Ok. Disse que ele estava a conseguir sentir a força. O que justifica, Os porque filmes, ao são momento assim, do- os filmes são ao assim momento agora, do velho. filme... O filme depois que acaba, o realizador É, ainda manda vai tweets. dar- Pois, exato, eu adoro essa merda. Ok. Enfim. Acho que foi por acaso ver uma conferência de imprensa. Ah pá, Nunca é indiferente, não é- é indiferente. claro, O filme sim, justifica, é uma por isso é coisa. cagativo. Não estranhou nada. Tipo, os pais Eles da vão Rey, lançar um o pai update. da Rey, neste caso, que é o filho do Palpatine, ou era a mãe, a filha, já não sei. Pois, não sei. A filha é a gaja do Killing Eve. Pois. É Villanelle. A Villeneuve, que é uma psicopata. Escapado. Não tem importância nenhuma na história. em Por isso, se lado calhar, nenhum. Quem era o... Quer dizer, se a neta dele... Fora que, se a neta se ele dele- teve um filho, é porque ele... é porque Mas sabes ele- quais foram as É teorias que eu já porque ouvi? ele... Com aquela cara. Com aquela... Sim, mas ele faz a cena do... Não sabes, exato, ele usou a Lermentos e força, vai. não interessa, ó, Lucas. Mas É depois- tipo Deus, se calhar nem precisou. O que eu achei estranho é, se a neta dele é tipo uma cena super poderosa, o filho dele, ou a filha, tinha que ser algo também, Pois, pá, super poderoso, tinha que ter uma importância na história que não, tipo... pois. Não sabes quem é até o último episódio e parece num filme que morre. pois. Sim, fácil. Enfim. É um bocado de confusão. Mas é porque supostamente chegaram para não ser ninguém, não? Pois, eu acho que isso Exatamente. confirma essa Mas essa ele cena. assim não desmentiu o Ryan Johnson, porque, ou seja, ele desmentia a dizer, de facto, os pais dela são alguém. Não, ele diz, os pais delas não são ninguém, mas o teu avô era! Pá, foda-se. Enfim, uma das cenas que eu curti do filme foi o Kylo Ren, o Ben Solo, depois de a curar e já está fraco. Pá, o sorriso do gajo, não é? E isso, pá, essa cena eu curti para caralho. Mas isso também, pá, eu curto o Adam Driver para caralho e de facto há ali o arco no acho que fecha bem ainda assim, embora não tenha curtido nada que ele tenha morrido, mas eu na altura estava tão cego com o beijo que eu quase nem vi ele a morrer, sinceramente. Mas pá, curti essa cena. Passado, vamos para a última cena do filme, que na minha opinião é o pior de tudo. Ou seja, ela volta lá assim, onde começa, não é? Tatooine. Coisa. Lá onde Pegou um Uber. Pô. pega um Uber Galaxy e alguém lhe pergunta, ela vai enterrar os Tem um throwback interessante ali, que ela pega uma cena e pô, escorrega as dunas, que é mesmo quando ela sim, é a apresentada primeira no criancinha, filme. altamente, está muito fixe isso. Mas pronto, isso é mesmo a Victory Lap, não é? Sim. O do Sith, como é que é? O episódio 3, como é que se chama? Revenge of the Sith. Ele acaba lá também, não? Com ele dando o bebê. Acaba, sim, exato, com os dois sóis, mas- os tios Mas com aí o é para bebê fazer ao colo. ligação com o episódio 4, porque começa lá, mas aí ele faz entregando sentido. o Luke o bebê. Assim, né? não me faz confusão o filme acabar lá, atenção. Sim, eu sei o que é que te faz. O que me faz mais confusão, e aí foi, pá, para mim foi a gota d'água. Nauseante. Foi mesmo, me apetecia-me vomitar. Que foi quando ele diz, então menina, então o seu nome qual é? E ele, sou Rei, mas Rei quê? E ela, Solo. e ela exato, está sozinha, é a Rei Solo, exato. Mas, não, E aparece os fantasminhas assim, mas a questão é, antes no filme, no próprio filme, há lá uma altura em que lhe perguntam qual é a Rei que é, e ela, sou só Rei. E eu, olha, boa cena, fixe, é só Rei, sou só Rei. Não é? Está-se bem. Mas no final perguntam, Rei que é? E ela, olha, ali uma pausa, eu, não vais dizer isso que eu penso que vais dizer, pois não. E depois vemos os fantasminhas. E eu, não digas essa merda, que eu vou ficar muito chateado. E ela diz, Rey Skywalker. E aí eu passei-me do pirulito. Pá, Daí tu defende vê. esta merda. Daí tu... Defende isto porque eu... Pá, não Pá, sei. eu gostei, foi aquele toquezinho ali no final. Pá, mas é um toque percebo. tão foleiro. Desculpa lá. É que nem sentido faz, mano. Desculpa. Lá está, faltava piscar o olho para a câmera e dizer agora subscrevam o canal e ativem o sininho, meu. Então ela vai ali para viver para a casa do Skywalker, é normal. que diga, Mas pá. ela não é Olha, o meu Skywalker. tio era... Ela diz, sou Rey fazenda. Palpatine. Mas o problema, pá, é que a cena é... Não. Está bem, tipo, ela tem uma ligação tão grande com o Luke e com a Leia que adotou o último nome. Mas isso não faz sentido quando tens uma possibilidade de acabar o filme, lá está, com o Rise of the Real Skywalker, que é tipo o Kylo Ren.
morre ali Kylo Ren, vem o Ben Skywalker e ao Rise do Skywalker realmente ela morre e ficava ele, tipo, e depois tipo, não, vamos estragar isto tudo e vai ela é que vai ser. Eu não sou fã hardcore de Star Wars, mas eu se fosse fã de Star Wars, acho eu, não posso falar se, não é? Mas se eu fosse mesmo fã, sério, eu não ia gostar desta... Isto, pá, eu nem sei como é que se diz em português. É tipo, é pandering, não é? É mesmo... É uma festinha mesmo... sem sentido, foleira para agradar. Percebes? É quem põe dinheiro na casa, não é? Mas esses vão pôr dinheiro na casa de qualquer das formas, Lucas. Quem detestou Last Jedi foi ver o o Rise of Skywalker na estreia. Ou se não foi na estreia, foi no fim de semana na estreia. Porque esses gajos vão ver na mesma. E se não virem, caga nisso. Porque há toda uma... Eles não vivem só para esses agora. Embora são importantes, não estou a dizer que não. Aliás, eu estive numa entrevista do J.J. Abrams e ele diz isto e acho que resume todo este filme. Depois podemos já concluir. Que é... porque a certa altura o entrevistador pergunta-lhe: isto agora o Star Wars é quase teu, só o Lucas, o Jorge Lucas Moreira e Silva é que está acima de ti. Ele: não, o Star Wars está muito acima do Jorge Lucas, tá? O Star Wars é dos fãs. E eu: pois, está explicado então está explicado porque que raio deste merda deste filme existe como existe, que é tu quando fazes uma peça, uma obra de arte, vamos chamar isto de obra de arte, podemos discutir ou não, mas vamos para o bem do argumento dizer que isto é uma obra de arte. Quando fazes uma obra de arte só, claro que tu queres que as pessoas vejam e que gostem, obviamente, e queres fazer dinheiro, obviamente, mas quando fazes de forma quase desesperada, sob encomenda, que isto pareceu-me desespero, meu, quase, estás a ver? Eu não ia gostar que um filme tivesse desesperado à espera que eu gostasse dele, percebes? Desafia, meu. É o próprio Rian Johnson diz. Acho que nós não devemos ir atrás do que os fãs querem, mas devemos desafiá-los. Pronto, podemos gostar ou não de Last Jedi. O realizador mais punk. Ele é o punk, é o realizador punk do Knives Out. Ou seja, ok, claro que os fãs fazem a saga. Sem os fãs a saga não era o que é, certo? Mas também podemos concordar que os fãs de Star Wars sempre foram muito... Sim, não tem como agradar. Não há como, pessoas, não é? A questão é essa, não há como agradar. Ele próprio diz isso, não há como agradar. E além do mais, eles detestam, ou melhor, eles adoram detestar. Eles Exato. Adoram. São aquilo que o Forte chama os haters. Por isso é que eu acho que os haters do Last Jedi são diferentes dos haters deste, porque tu estás a ouvir um hype mais negativo deste filme é por parte dos críticos. Eu não estou a dizer que há críticos estúpidos só porque sim, mas eu acho que a maior parte dos haters, vamos chamá-los haters, são os haters como nós, pelo menos eu, tu e o Lucas, até mais eu e tu, somos. E eu não me considero hater, pelo menos neste aspecto. Eu sou hater de outras coisas, por exemplo, do Ridley Scott. Por exemplo. Não sou hater de muitas coisas, mas há algumas que sou, ok. Admito, como é óbvio. Mas eu acho que aqui a nossa razão de queixa deste filme é legítima, não é só porque sim. Mas também quem gosta também é legítimo. Sim, sim. Atenção, assim, não legitimo quem gosta do filme, meu. Era só o que faltava. Mas também assim, deixa-me só dizer, Eu apesar de não ter gostado muito do filme, não deixa de ser um bom filme de entretenimento. Tipo, ou seja, eu no cinema não tive uma experiência má, apesar de ter ali muitas coisas que eu fiquei um bocado incomodado. Não me estragou, tipo, ou seja, eu durante o filme todo nunca tive ali numa altura em que tipo, vou vazar daqui, vou embora, não, estou chateado com isto. Sim. Não, chateado com imagens. Exatamente. Até porque, quer dizer, também não tem uma ligação, lá está, muito grande ao Star Wars. Pois, sim. Ou seja, eu vejo para mim Star Wars é um bocado como os filmes da Marvel, tipo... Ou seja, nem te admito. Eu vou à procura de entretenimento. O que me estragou o Star Wars foi o Last Jedi. Mostrou-me ali uma coisa interessante que eu fiquei, ok, será que isto afinal mas eles é um filme a sério? Eles mostraram algo que tu não eras para ter visto. É cinema de verdade. É cinema de verdade. Como diz eles mostraram algo que não era para ter visto. Não era para... Eles mostraram que
coisas além da montanha. E não era para suposto. ter visto Pois, e isso. se calhar Pois foi é. isso. E se calhar Esquece essas a nossa ideia é que criancinhas. está mal. não, exatamente, não, se calhar eu fui à espera de ver o resto da paisagem atrás da montanha e pronto, vi as montanhas e são montanhas bonitas, eu gostei de algumas montanhas. Mas este privou-te de ver as montanhas e por isso é que não gostas. Pois. Por isso é que eu acho que as pessoas que gostam muito do Last Jedi, pelas razões especialmente que eu e Forte gostamos, não vai gostar deste filme. Não vai porque neste filme foram totalmente cagadas, percebes? Ele cagou para isto, percebes? Não quis saber. Pronto, está no direito dele e se calhar lá está. Nós é que estamos mal. Porque, lá está, se calhar não era suposto vimos as criancinhas, não era suposto aquilo. Aquilo foi um glitch no Matrix, não é? Mas a partir do momento em que mostro já não dá para não mostrar, não é? Não, tu tem que te esquecer e pensar nos Skywalker. Exato, eu afinal gosto da monarquia, Skywalker. Pois, Ainda assim, eu tenho colegas que disseram que não gostaram do Last Jedi, disseram, eu nem vou gastar dinheiro a ver mais nada disto. mas gastaram ou não? Não, Não foram? Não foram. Estão à espera que saia Um DVD. Para em sacar. DVD ou em CD. 1080 Blu-ray RIP. Mas ainda assim, apesar de tudo, eu não me sentia. Paguei o bilhete, gostei e tive lá coisas que gostei muito e acho que as pessoas devem ir ver na mesma. Tipo, para quem, Já lá para vamos. quem gosta. Alguém quer fechar isto? Eu só acho que. Me sinto que foi um grande desperdício a trilogia toda. Eu acho que. Como eu disse, o meu preferido é o Force Awakens. Eu acho que quando olho pra trás e vejo o que eles poderiam ter feito. Sim. É triste. É frustrante, não é? Sabe? Que o potencial que tinha lá e como isso foi mal organizado mesmo. Foi muito. É inacreditável, mal não é? Como uma organizado. propriedade destas, com a magnitude disto, com o budget que tem, ter Passado por todas exato, mas essas pronto. viravoltas, sabe? E é isso. E eu espero que daqui pra frente que façam cenas novas e... Tipo, eu tô farto, ainda mais dos antigos, eu tô farto do Luke, da Leia, do Darth Vader, tipo, que vão fazer cenas novas, tipo... Eu preferia que esse filme tivesse... Então concordas com o Rian Johnson? É isso. Sim, concordo que tá na Let- hora let disso the a past coisa... Sim. Não, é que o que eu acho é que aqui com esses personagens novos, isso já podia ter acontecido. eu Sim, acho. exato, Porque podia ter esses acontecido personagens aqui. novos eram fiches, já podiam ter feito. E já havia esse dilema fiche entre o Kylo Ren e ela, que Sim. podia ter sido melhor explorado. Mas eles acabaram voltando pro Mas nostalgia e tal. Pois. Mas também é assim, não podias criar uma trilogia Sem fazer a passagem de testemunho. Estavam a falar, tinha uma... porque eles não tinham morrido, não é? Tinha uma suposta cena na internet, uns achavam que o Finn e o Poe tinham uma relação entre eles. Era interessante. Que fizessem cenas novas, sabe? Que Sim. explorassem coisas do que Sim. não só mesmo lightsabers, Sim. vermelho contra tipo... Sim. Eduardo, Pá, Gostaste do não- filme? Eu gostei do filme. boa. Opa, pronto. Então, Eu tô meio que nem o Forte, que é do tipo, eu curti sim ver o filme, estar ali. Sim. É Não me divertido chateava- e tal. Não me chateava de ver. Basta, agora que já não ia levar com chapadas assim na cara, sim. porque já ia. Sim, com as já estavas a mãos- Já contar. estava com as mãos prontas para levar. Exato. Eu ia ao filme outra vez. Ok. E entretinha-me. Tem coisas muito. Lá está, tem cenas incríveis, tipo. A cena do lightsaber, passar lightsaber, a cena da luta na água, tem Yeah. cenas muito fixe e visualmente é muito fixe. É um filme de entretenimento, é um bom filme de entretenimento. Então, aconselhas forte. Eu acho que as pessoas ainda assim devem ir ver o filme. Ok. Devem ver o filme. Quem gostar de Star Wars, lá está. Lucas, Não consegue, não é preciso dizer. porque- deixei de ser em DVD, não é? É, porque o filme tá. Como Mas filme. também podem deixar Como eu ser. disse, como filme, tá extremamente acelerado, as coisas estão tudo meio perdidas e. Não acho que. Ok. É um grande perda de tempo. Eduardo, Pá, eu também aconselho, eu acho que é bom entretenimento e é um bom epílogo para a saga. ok. Eu mal posso esperar para não ver este filme outra vez. Por isso eu não aconselho. Se bem que ainda assim, quem
quem viu tudo o que está para trás é um bocado inevitável no meio deste filme, não é? Eu mesmo, vamos supor que eu pusesse, quer dizer, estamos a aconselhar na zona de spoilers, em que supostamente as pessoas já viram, mas pronto, faz muito sentido. Mas, lá está, eu mesmo que não soubesse, e sabendo que as pessoas, ou melhor, eu vi os dois filmes anteriores, mesmo sabendo que as pessoas não estão a gostar nada, e eu ia ver o filme na mesma. É que nem o Cats, estás a ver? Eu vou ver o Cats na mesma. Para mim essa pergunta do conselhos ou não é um pouco para mim se o filme está bom ou não. Exato, sim, claro. Eu não acho que o filme esteja bem feito. Sim, eu acho... Mas neste caso eu não acho que seja tanto isso. Sendo um filme de entretenimento puro, ou seja, é um filme mas nem tudo é visualmente... desculpável, Forte. Essa minha questão é essa, percebe? Tá bem, mas é um filme dizer... que visualmente vale a pena ir ver ao cinema. Ok, sim. Nem que seja por isso. Não, eu percebo. E lá está, quem gostar da saga toda, quem viu a saga toda, sim. Tem que ir. Apesar de não gostar das escolhas, tem que ir, acho quase. que é obrigatório. Acho que deve ir. Fora que tem que dar dinheiro para a Disney. Tipo, Este é mês, exatamente. todos os meses temos que dar um dinheiro para a Disney, seja de que forma for. Sim, eu só acho que, ok, eu percebo esse argumento do entretenimento e acaba por ser. Não estou a dizer que não, e há aqui muitas pessoas que gostam usam aquele argumento e é legítimo, como é óbvio, que é pá, eu ainda assim, eu estou lá há 2 horas e estou no mundo de Star Wars e gosto por ser só isso. Certo, eu não estou... Pá, eu não... Quer dizer, como é que eu vou argumentar contra isso? Nem sequer... Não dá, não é? Porque, para além do mais, isto é tudo muito subjetivo, não é? Ou seja, eu só acho é que, mesmo sendo entretenimento, para mim não me chega só isso porque... pá, por causa das escolhas que o filme tomou e pela razão dele ter usado essas escolhas. É só por causa disso. Porque mesmo que o filme tenha algumas cenas muito fixe, e tem, sem dúvida, os atores são porreiros, meu. Eu curto muito o Oscar Isaac, é assim que ele chama. E mesmo a outra malta toda. Opá, a partir do momento em que me dão chapadas, não é? Quase a chamar-me estúpido, eu não consigo gostar do filme, percebes? E eu mesmo que fosse ver agora, já, lá está, a preparar o soco, eu sempre que essas cenas fossem acontecer, mesmo quando a Rey explodir a nave, vou dizer, não é, estás a ver? Percebes? Quando a Rey dizer Rey Skywalker, eu vou outra vez revirar os olhos, porque não é, percebes? Porque eu sei, ou pelo menos suponho e acredito, o que está por trás daquelas escolhas, e isso irrita-me, que é de teres artistas a irem atrás a pedir desculpa a fãs zangados. E isto irrita-me, percebes? E eu, neste momento, sou um fã zangado. E não quero que ele... Percebes? É tudo muito... Mas pronto. Amigos, já este nosso episódio do Star Wars. Foi muito fixe. Obrigado ao Luís Forte e ao Eduardo Aranha por terem feito parte deste episódio. Nós tínhamos dito que o episódio de Natal ia ser o dos Papas, mas não vai ser. Eu ouvi esses milagres no meio. Entretanto saiu o Star Wars, que é um filme de Natal também. Por isso, de parte do Binge, a todos um bom Natal. Esperemos que tenham todas muitas prendinhas. Muitas pipocas. E para a semana iremos de facto lançar o episódio sobre os dois Papas. E pronto, até lá, adeus.